Pare por um instante, respire, ouça o som do seu próprio silêncio. É estranho, não é? Esse eco que parece não responder, essa ausência que pesa mais do que qualquer palavra. Você já orou até o coração doer, esperando um sinal, um toque, uma resposta? E o que veio foi apenas o nada. É nesse exato espaço, entre o pedido e o vazio, que C.S. Lewis dizia que o céu mais ensina. Porque o silêncio de Deus, ao contrário do que imaginamos, não é castigo, nem descuido, nem ausência. É pedagogia divina. É o modo mais profundo de Deus dizer: fique, espere, eu ainda estou aqui. Lewis sabia o que era a dor do silêncio. Ele, que amou a razão e defendeu a fé com lógica quase matemática, também atravessou noites em que toda essa razão parecia desabar. Depois da morte de Joy, a mulher que ele amava, ele escreveu: o céu parece uma porta trancada, batendo do outro lado, e ninguém responde. E ainda assim, foi ali, no ponto mais escuro da sua fé, que ele descobriu algo que mudaria para sempre a forma como via Deus. Ele percebeu que o silêncio não é o oposto da presença, é o disfarce dela. É o modo de Deus ensinar a fé quando as emoções falham. Diga isto quando Deus parecer em silêncio: Ele não se foi, Ele me afina. Porque o que você chama de ausência é muitas vezes a presença ocupada em moldar você para ouvir melhor. Lewis comparava a alma a um instrumento sendo afinado por mãos invisíveis. E como todo instrumento, antes de soar belo, precisa suportar o estalar das cordas, o desconforto do ajuste, o som agudo que ainda não é música. Talvez seja isso que está acontecendo com você. Não é castigo, é ajuste. Não é silêncio, é o som da transformação ainda sem harmonia. É fácil amar a voz de Deus quando ela fala. Difícil é continuar amando quando ela se cala. Mas Lewis nos lembrava que a fé verdadeira começa justamente ali, onde a sensibilidade termina. Ele dizia que Deus fala alto aos que o amam, mas permanece em silêncio com os que confia. Porque há um momento na caminhada em que o Pai segura a sua mão e há outro em que ele solta, não por abandono, mas por confiança. É o silêncio de quem sabe que você aprendeu a andar, e se você continuar firme, mesmo sem ouvir, o céu o chamará de amadurecido. Talvez o que mais dói no silêncio divino não seja o medo de que Deus tenha partido, mas a sensação de que ele está indiferente. Mas Lewis entendia o paradoxo. O silêncio de Deus não é indiferença, é intensidade. É o peso da presença que não cabe em palavras. Às vezes a resposta não vem em forma de frase, mas de maturidade. Deus não lhe fala porque já o fez compreender. O silêncio é a prova de que ele confia que você já sabe. O estudante não ouve o professor durante a prova, e entanto é ali que o aprendizado se revela. Diga isto quando Deus parecer em silêncio: eu estou sendo testado, não abandonado. E repita até o coração entender, porque o silêncio divino é o espelho onde a alma se vê como realmente é. Ele mostra se você ama a voz de Deus ou apenas o som da segurança. Se você busca a face de Deus ou o conforto das respostas. O silêncio separa os filhos que amam o Pai dos servos que amam o prêmio. E é por isso que ele é tão sagrado. Ele purifica o motivo, decanta a fé, revela o quanto do que chamamos de crença ainda é medo disfarçado. Lewis escreveu que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Talvez o silêncio seja o mesmo megafone, mas em outra frequência. Porque o que o sofrimento grita, o silêncio sussurra. O sofrimento desperta, o silêncio aprofunda. No sofrimento, Deus fala. No silêncio, ele forma. E é nessa formação invisível que nasce o que Lewis chamava de fé sólida. Aquela que não depende de estímulo, emoção ou consolo. Uma fé que se torna escolha, não emoção. Se você está ouvindo o nada, talvez o nada seja a lição. Porque o silêncio é o idioma do eterno. É o intervalo entre o verbo e a ação. É o espaço em que Deus troca o alfabeto das palavras pelo alfabeto do tempo. Cada demora é uma frase invisível. Cada ausência, uma vírgula. Cada noite sem resposta, uma página que ele escreve sem som. E quem se apressa em entender perde o significado. Lewis dizia, em que o que chamamos de interrupções são muitas vezes o próprio trabalho de Deus.
O silêncio é uma dessas interrupções, e talvez seja a mais importante de todas. Há um momento na jornada espiritual em que o crente precisa parar de procurar sinais e começar a ver sentido, parar de pedir que o céu fale e começar a perceber o que o céu já está dizendo no silêncio. Porque Deus não se ausenta, ele muda de linguagem. E quando ele muda de idioma, cabe à alma aprender a escutar o indizível. O problema é que a maioria desiste nesse ponto. Acham que perderam a fé, quando na verdade estão atravessando o estágio em que a fé deixa de ser emoção e vira convicção. É o nascimento da fé adulta. Lewis usava uma imagem linda, a da casa sendo reformada. Ele dizia que Deus começa o trabalho em nós consertando o que esperamos. Um telhado quebrado, uma parede rachada, mas logo começa a derrubar cômodos inteiros. E nos assustamos, porque achamos que ele está destruindo o lar. Só depois entendemos, ele não estava reformando uma cabana, estava construindo um castelo. O silêncio de Deus é o som das demolições necessárias para que o novo projeto tenha espaço. É o som da martelada divina, não da ausência. É o ruído da graça trabalhando em segredo. Diga isto quando Deus parecer em silêncio. Eu estou sendo reconstruído. Porque enquanto você sente falta da voz, Deus está redesenhando a casa, e o que parece distância é muitas vezes a proximidade dele com o seu alicerce. Ele está tão perto que você não percebe. O ouro não ouve o fogo, mas sente o calor. O barro não escuta o oleiro, mas sente as mãos. O discípulo amadurecido não precisa ouvir Deus todo o tempo. Ele o reconhece no próprio silêncio. Talvez seja isso que fé signifique, continuar escrevendo cartas para um endereço que parece vazio e um dia descobrir que as respostas estavam sendo escritas dentro de você, não enviadas de fora. Porque o que Deus constrói no silêncio não é um mundo ao redor, é o mundo interior. E quando a alma se amplia, o som de Deus se torna desnecessário, porque ele já se fundiu à consciência. O silêncio então deixa de ser ausência e vira morada. E é ali, na casa silenciosa do Espírito, que a voz eterna repousa. Mas antes de chegar lá, vem a parte mais difícil: suportar o vazio. A espera, a angústia de não entender. É aqui que a maioria desiste, não por falta de fé, mas por falta de paciência. Lewis dizia que a fé é o ato de manter a luz acesa, quando tudo aparentava ter claridade. É continuar caminhando quando a tocha apagou, confiando que a memória da luz é suficiente para atravessar a noite. E é verdade. Quando Deus se cala, é a lembrança dele que fala. Quando não há voz, há eco. E esse eco é tudo o que precisamos para não desistir. Você pode não perceber, mas o silêncio de Deus está formando sua autoridade espiritual. Porque o homem que já sobreviveu a um silêncio divino é inquebrável. Ele não se apressa em conselhos rasos, não teme o vazio, não idolatra o som. Ele carrega o peso do céu em sua calma. E essa calma é poder. O silêncio é o laboratório da firmeza. É ali que as emoções se aquietam e a fé aprende a respirar sozinha. E quando essa fé amadurece, o barulho do mundo não a perturba mais. Por isso diga isto quando Deus parecer em silêncio. Eu confio também quando não sinto. É uma frase simples, mas quando dita com sinceridade, move montanhas invisíveis. Porque há algo poderoso em quem fala ao vazio com convicção. O universo inteiro se curva diante de uma alma que decide acreditar mesmo quando não há resposta. O céu se apressa a responder não a voz, mas a perseverança. É a fé que insiste que atrai o som. A fé que fica, que espera, que se mantém mesmo sem emoção. Essa é a que Deus chama de madura. E se você duvida que o silêncio tem propósito, lembre-se, o próprio Cristo o enfrentou. No jardim do Getsemane, ele orou e o céu permaneceu quieto. Na cruz, ele gritou, "Por que me abandonaste?" E não ouviu resposta. Mas 3 dias depois, o silêncio se transformou em ressurreição. É o padrão divino, primeiro o clamor, depois o silêncio e por fim o som da vitória. Talvez você esteja ainda no meio, no sábado da alma. O domingo virá, e quando vier, você entenderá que o silêncio de Deus era o intervalo entre a dor e a glória. Enquanto isso, continue falando, mesmo sem retorno. Continue orando, mesmo sem sentir. Continue crendo, mesmo sem ver. Lewis dizia que a fé não é a ausência da dúvida, é a decisão de seguir apesar dela.
E é isso que o silêncio exige, que você ande sem trilha sonora, confiando que o mapa está gravado na alma. O céu não responde por descuido, responde com propósito. E cada oração aparentemente ignorada é uma semente que germina embaixo da terra, invisível, mas ativa, silenciosa, mas ativa. Diga isto quando Deus parecer em silêncio. Ele ainda está escrevendo. Porque Deus nunca se cala por falta de amor, mas por excesso de sabedoria. Ele sabe que se falasse agora, você não ouviria. Então ele espera até que o barulho da sua ansiedade se canse, até que sua pressa desista, até que seu coração esteja quieto o suficiente para distinguir a voz dele da sua própria. E é nesse instante que o silêncio termina, não porque Deus volta a falar, mas porque você finalmente aprendeu a ouvir o que sempre estava dizendo. Talvez por isso Lewis escreveu: a oração não muda Deus, muda aquele que ora. A oração é a escola do silêncio. O silêncio